uma palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 9. Fala-se do quinto selo. Diz-nos assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentava. Versículo 10 nos diz-nos assim: clamava em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo, verdadeiro, não julga nem vinga o nosso sangue dos que habita sobre a terra? E diz-nos assim o 11: então cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que ia ser morto, como igualmente eles foram. Meus amados, essa palavra aqui verdadeiramente está falando daqueles irmãos que morreram verdadeiramente por amor à palavra de Deus, por amor a Deus, que não negaram o seu nome, que foram fiel, que não negaram a sua fé. Amado, essa palavra aqui verdadeiramente que fala as almas debaixo do altar, isso aqui significa um lugar espiritual, verdadeiramente, na onde Deus vem ao encontro do homem, e na onde o homem se comunica com Deus e Deus se comunica com o homem. É bem verdade que aqui, quando essas almas elas estão clamando, elas estão pedindo a Deus por vingança, elas estão pedindo a Deus para fazer justiça, eles estão pedindo a Deus para fazer juízo. Verdadeiramente, elas estão pedindo a Deus para fazer julgamento, verdadeiramente daqueles ali que matava os cristãos, verdadeiramente apredejava, cerrava no meio, jogava para os leões comer, devorar. Como vocês sabem da história, verdadeiramente eles torturavam os crentes, eles verdadeiramente degolavam os crentes. Então a matança verdadeiramente era intensa. E essas almas que estão lá, quando o Cordeiro abre o quinto selo, elas estão clamando verdadeiramente. Mas o versículo de número 10, na onde a gente lemos aqui, verdadeiramente, aí Deus chega para eles dizendo, verdadeiramente, desfruta mais da minha presença. Deus está dizendo aqui, vocês estão na minha presença, fica mais na minha presença, viva mais na minha presença, esteja mais na minha presença. Aí Deus está dizendo para eles, desfruta mais dessa paz, verdadeiramente, porque onde eles estavam, o lugar era bom, o lugar era de paz, o lugar era seguro, o lugar era tranquilo, onde eles estavam, o lugar era de descanso. Então Deus estava dizendo para eles verdadeiramente ter paz. E ele diz, eu que sou Deus, verdadeiramente, e farei vingança, farei justiça,
farei juízo, farei julgamento. Deus estava dizendo para eles ter mais paz, ficar mais em paz, desfrutar mais, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, guarda essa palavra hoje no seu coração, em nome do Senhor. Guarda essa palavra hoje, leve para a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o versículo aqui de número 11, verdadeiramente, aqui Deus dá para eles, olha o que disse. Então, cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo. Até quando? Até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que ia ser morto com igual eles foram. Amado, aqui a vestidura branca que eles receberam verdadeiramente significa galardão verdadeiramente da graça de Deus, significa a graça de Deus também. O galardão é recompensa. Verdadeiramente, aqui também significa verdadeiramente a veste branca, a veste real, verdadeiramente. Naomi, ela vem acompanhada com caráter de pureza, verdadeiramente de imortalidade, de uma vida gloriosa, de uma vida salva, verdadeiramente, e de uma vida cheia de fidelidade, em nome de Jesus, daqueles que não negaram a sua fé, daqueles que não negaram o nome de Jesus, daqueles que morreram por amor à palavra de Deus, daqueles que morreram por amor a Deus, mas não abriu mão da sua salvação, não abriu mão da vida eterna, porque aqui também as vestes brancas, a vestidura que receberam, também significa vida eterna. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba essa palavra de Deus nessa noite, na sua totalidade. Receba a recompensa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ei, vale a pena morrer por amor a Cristo, vale a pena morrer por amor a Deus. Aqui, verdadeiramente, essa palavra, aqui, morrer por amor, são aqueles que dedicaram a sua vida com fidelidade a Deus e foram fiel até a morte e não negaram o nome de Jesus, mesmo morrendo, mesmo sendo lançado por leões, mesmo sendo cerrado, mesmo sendo apredejado, mesmo verdadeiramente não negar a sua fé. E vocês sabem que esse mesmo João que teve essa visão, um soldado romano, ele na prisão vem verdadeiramente dar uma bofetada, quebra uma perna, mas ele não nega o nome de Jesus, eles acham pouco, coloca ele verdadeiramente numa chapa quente, mas a chapa esfria, eles colocam ele dentro de um tacho de azeite quente, mas verdadeiramente o azeite esfria, não faz efeito, em nome de Jesus Cristo, mas não negou o nome de Jesus, não abriu mão da salvação, não abriu mão da vida eterna, não deixou sujar a sua vestidura branca, não se corrompeu em nome de Jesus, não serviu
desafio entre Cristo, porque é isso que eles querem, que você negue o nome de Jesus, que você deixe de pregar, deixe de cantar, deixe de orar, deixe de ler a Bíblia, deixe de fazer as coisas de Deus, mas em nome de Jesus você vai prevalecer, mas em nome de Jesus você vai continuar, mas em nome de Jesus você vai avançar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então, meus queridos, é desse jeito. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, morrer por amor a Deus, não abrir mão da salvação. Então, meus amados, aprendemos com o Apocalipse, verdadeiramente, você que prega o evangelho de facilidade e de bênção, eu te convido a estudar o livro do Apocalipse, que evangelho é perseguição. Evangelho verdadeiramente é esses impérios, esses reinos incrédulos, idólatra, verdadeiramente eles vão exigir de você, de mim, que negue a Jesus, que abandone a sua fé, que se distancie de Deus, que você perca a salvação. Isso verdadeiramente observamos a vida de Paulo, um homem que vivia mais nas prisões do que verdadeiramente em liberdade. Se hoje um pastor for preso, é um escândalo, mas olha verdadeiramente para a vida de Paulo, se espelhe em Paulo, leia as histórias de Paulo verdadeiramente, porque perseguição já existia, entre Cristo já existia verdadeiramente. Amado, observe Sadraque, Misaque e Abednego. Verdadeiramente, o rei Nabucodonosor construiu uma escalpa de ouro de 25 metros de altura e 2 de largura, e ordenou que toda a população se curvasse e adorasse aquela imagem de ouro, prestando adoração, culto, e quem não adorasse seria jogado na fornalha ardente, 7 vezes mais aquecida, mas lá estava 3 jovens verdadeiramente comprometidos com Deus, que não negaram a sua fé, que não se corrompeu, que não tiveram medo de enfrentar a morte, não tiveram medo de enfrentar a incredulidade daquele rei. E Sadraque, Misaque e Abednego, eles já ocupavam cargo verdadeiramente do rei. Então, em nome de Jesus Cristo, eles ocupavam verdadeiramente, eles assumiam a posição. Então foram jogados na fornalha, mas lá estava o 4º homem. Não negue a Jesus por perseguição. Observamos a história. Isaías verdadeiramente colocaram ele dentro de um pau e serraram. Ei, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João foi jogado, foi colocado na prisão, tentaram matar, não conseguiram, ele já velho, pegaram ele, esquentaram a chapa quente de ferro, colocaram ele em cima, ele já com a perna quebrada, da bofetada, mas ele resolve se virar, a chapa esfria, não faz efeito, perseguição, verdadeiramente, tortura. Amado, em nome de Jesus, guarda isso no seu coração, guarda isso na sua vida.
em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não tenha medo de perseguição, não tenha medo de ser preso, não tenha medo de sofrer, não tenha medo, em nome de Jesus, de alguém que quer exigir que você negue a fé, que você deixe de falar de Jesus. Não pare, continue falando. Paulo era pregador das prisões, mesmo nas prisões mandava capa, mesmo nas prisões orientava, mesmo nas prisões aconselhava. Então eu convido a você a ler o Apocalipse. Evangelho verdadeiramente, Jesus disse, o reino de Deus é tomado à força, é com esforço, é com sofrimento, verdadeiramente. Ei, observe Pedro, também que naquela noite ia morrer. Tiago já tinha sido morto, Pedro também ia morrer verdadeiramente, mas estava na prisão e Deus soltou. Evangelho é prisão. Pegue em nome de Jesus. Estevão foi apedrejado, mas após ser apedrejado, ele viu o céu aberto verdadeiramente. Ele viu o trono de Deus. Em nome de Jesus, olhe Daniel. Foi jogado na cova dos leões, mas Deus salvou-lo, fechou a boca do leão. Em nome de Jesus. E tantos outros, meu amado, que nós poderíamos falar aqui nessa noite, que você precisa aprender e parar de pregar um evangelho fraco, um evangelho que não encoraja o crente a sofrer por amor a Cristo, um evangelho que não encoraja o crente até a morte, um evangelho que não encoraja o crente verdadeiramente a amar mais a Deus, a amar mais o Senhor, ser mais fiel a Ele, ser mais verdadeiro, pregar com mais autoridade, em nome de Jesus. Jesus te convida hoje a navegar por dentro deste livro chamado Apocalipse, entender que evangelho é estreito, que evangelho verdadeiramente, o evangelho em nome do Senhor Jesus, meu amado, é luta. Ei, não tenha medo de perseguição. Não tenha medo de ser perseguido. Não tenha medo de ser preso. Não tenha medo, em nome de Jesus, de ser levado ao tribunal. Não tenha medo de ser levado à justiça, de ser chamado pela justiça. Não tenha medo, em nome de Jesus, porque no tempo passado, isso acontecia com os cristãos frequentes, diariamente era chamado para depor, era chamado para se apresentar às autoridades, era levado ao tribunal, mas Jesus disse, não temas, verdadeiramente, não tenha medo, não se apavore, evangelho é isso, em nome de Jesus. Evangelho verdadeiramente é isso. Que evangelho é esse que você prega? Que evangelho é esse que não carrega o crente se encorajar até a morte? Que não encarrega o crente ser fiel até a morte? Verdadeiramente, pregue a palavra de Deus com verdade, com sinceridade. Pregue a palavra de Deus contra o pecado. Pregue a palavra de Deus em nome de Jesus.